E aí, depois que saiu o Felipe, depois que saiu o Mike, o lado direito do Palmeiras ficou mais fragilizado e o Flamengo foi pouco a pouco se encontrando no jogo. E eu acho que o Léo Ortiz já tá pedindo passagem para exercer essa função de uma maneira mais consolidada. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar tudo que a imprensa tá falando nesse pós-jogo de Palmeiras 1, Flamengo 0, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Que jogo maluco, um jogo tenso. O Flamengo levou uma pressão danada, torcedores surtando, acredito que eu não fui o único, todo mundo roendo as unhas, acabaram até metade das unhas já de tanto que eu ruí. E o Palmeiras tentou, pressionou o Flamengo defendeu de uma maneira ali que se recuou totalmente. Aquele final de jogo foi bola na área e chutão pra frente, né? Quando a zaga conseguia dominar, pelo menos tirar dali. O Tite meteu 4 zagueiros em campo, tirou os atacantes, colocou a zaga. Foi pro modo retranca total, né? Já que tinha vantagem do 2-0 da ida. Ainda teve aquele pênalti que o Daronco não marcou pro Flamengo. O VAR não chamou. Um pênalti claro onde o Murilo estica o braço dentro da área. Se fosse contra o Flamengo, certamente ele teria dado o pênalti. Assim, vamos acompanhar a partir de agora tudo que a imprensa falou nesse pós-jogo maluco. O Mengão sofreu, mas está classificado para a próxima fase. Aquele 2-0 que o Flamengo fez na ida foi muito vantajoso, já que na volta, né, conseguiu segurar a pressão, apesar de ter tomado esse gol aí logo no começo, segurou a pressão e tá classificado. Vamos acompanhar a partir de agora tudo o que a imprensa falou nesse pós-jogo. Palmeiras venceu, mas quem classificou foi o Mengão. Vamos acompanhar tudo a partir de agora, e é claro, deixaremos aqui na descrição o link da ESPN Brasil para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Completamente diferente do que a gente viu na primeira partida, Dona. Inclusive, no primeiro tempo, acho que até pressionando mais do que o Flamengo pressionou o Palmeiras no primeiro jogo. Boa noite, Marcela, Boa Zupac, noite. fã de esporte, um prazer estar aqui. Um início muito forte, de fato, do Palmeiras, né? Aquele avassalador, aquele ritmo intenso, pressionando, né? Atacando bastante com o Caio Paulista pela esquerda, o Mike ali pela direita, né? O Rony mais à esquerda, na aproximação ali com o Caio Paulista, e o Felipe Anderson mais pela direita. E o primeiro tempo, assim, de um domínio completo, né? O Flamengo demorou muito para conseguir se encontrar dentro da partida. Acho que, ofensivamente, em nenhum momento se encontrou no jogo. Mas a partir da mudança tática do Tite, que é uma mudança que até traz o Palmeiras para o campo do Flamengo no segundo tempo, pelo menos o Flamengo começou a ser um pouco mais sólido defensivamente, né? Quando ele coloca o Davi Luiz e vai para um esquema com 3 zagueiros, né? Para você tentar frear, né, o ímpeto ofensivo do Palmeiras. O que tem de positivo para a visão do Palmeiras que foi eliminado? Esse time pode render muito mais. Ficou muito claro que a postura foi uma postura extremamente passiva dentro do Maracanã, né? Acho que até covarde em alguns momentos. O Abel mesmo se sentiu muito incomodado com isso. Acho que ele conseguiu fazer um cenário, principalmente na preleção, no trabalho para esse jogo, para resgatar aquele poder competitivo do Palmeiras, de mais imposição, né? E no primeiro tempo, a partir das saídas, né, de Mike e Felipe Anderson, o ataque, a forma como o Palmeiras atacava, foi completamente configurado, né? Ele perde ali a velocidade que o Mike consegue imprimir ali atacando o corredor. O Felipe Anderson é um cara que, além de fazer ali a direita, ele aparece muito por dentro, então você ganha um jogo mais criativo por dentro. Acho que, até pela reação da torcida do Palmeiras, né, após o apito final, né, fica uma esperança de que esse time pode de novo se reconstruir pro restante da temporada. Fez um bom jogo, mas eu tô com o Zupac. Eu acho que, se você for analisar, o Flamengo mereceu a classificação, porque o domínio que o Flamengo teve no Maracanã, na minha visão, foi superior ao que o Palmeiras apresentou hoje. Analisando 90 minutos de cada jogo, né? Sim. Eu acho que o Flamengo ele poderia ter feito no Maracanã um placar até mais extenso do que o 2-0. É verdade. Ô, Zupa, quando a gente pensa neste Flamengo e na postura de Flamengo, de no jogo do Maracanã e no jogo no Allianz Parque, você acha que foi um Flamengo que mudou a sua postura ou foi o Palmeiras que obrigou o Flamengo a ser diferente hoje? Eu acho interessante esse ponto, porque assim, quando a gente pega o jogo de ida, foi um Flamengo que se impôs demais e a estratégia do Palmeiras para o jogo de ida era jogar de maneira mais defensiva. A maneira que o Abel montou a equipe era essa. E por isso, nesse casamento daquilo que o Flamengo queria fazer com aquilo que o Palmeiras queria também fazer, o Flamengo acabou se impondo e empurrou o Palmeiras para trás. Hoje eu acho que foi um pouco diferente. Eu não acho que o Flamengo tenha entrado para fugir do jogo, para travar o jogo, para picotar o... Não, o Flamengo não conseguiu reagir.
O começo, os primeiros 20, 25 minutos, ficou até um pouco difícil da gente entender qual era a proposta do Flamengo, porque o Palmeiras não permitiu. O Palmeiras sufocou o Flamengo no começo. Porque nem se defender bem, o Flamengo se defendeu no começo. O Flamengo correu o risco nos primeiros 20, 25 minutos de ver a sua vantagem rapidamente virar um nada. Mas o Flamengo tomou o primeiro gol, conseguiu se segurar nas cordas, o Palmeiras foi baixando o ritmo, o Flamengo foi aos poucos ficando um pouco mais com a bola, demorou mais de meia hora para dar a primeira finalização, mas aos poucos foi tentando se encontrar na partida, encontrando pelo seu lado direito, com algumas escapadas do Varela, em combinação com o Luiz Araújo, alguns avanços pelo lado para tentar machucar um pouco o Palmeiras. Então acho que há uma diferença. No primeiro jogo, o Palmeiras entrou para segurar o empate. Hoje o Flamengo entrou sem saber onde ele estava. O Palmeiras entrou muito forte, muito forte. E o Flamengo conseguiu tomar apenas, entre aspas, um gol no melhor momento do Palmeiras. E depois, aos poucos, o jogo foi entrando num ritmo um pouco menos agressivo para o Flamengo. Embora o Palmeiras tenha ocupado o campo de ataque quase o tempo inteiro, o que o Donan falou é verdade. O Palmeiras perdeu o seu sentido de criar, de se organizar melhor. Porque primeiro saiu o Felipe Anderson machucado. Depois saiu o Mike machucado. Depois ele tirou o Veiga, imagino que por cansaço, parte física, quero ouvi-lo falar sobre, porque o Veiga fazia um bom jogo. E o Palmeiras não tem jogadores para articular, se não for o Felipe Anderson e o Veiga. E acabou que do meio do segundo tempo para frente, o Palmeiras se limitou a cruzar. A chance que o Palmeiras tinha de fazer o segundo gol era através de cruzamentos. Então o Flamengo conseguiu suportar o seu momento mais crítico no jogo e aos poucos foi se encontrando, especialmente depois da troca do Davi Luiz entrando no lugar do Luiz Araújo, e com isso foi aos poucos dificultando, minando um pouco mais o jogo da equipe do Abel, embora a gente tenha visto aí a chance do Everton no finalzinho. Sim, é verdade. O Palmeiras teve chance até o último instante de buscar o segundo gol. Chegou a fazer o segundo gol, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre as polêmicas do jogo também. Estava ali um pouquinho adiantado. A gente vai falar com a Renata Roel daqui a pouquinho, tá? Porque tem polêmica, tem o Flamengo pedindo 2 pênaltis, tem o gol anulado do Palmeiras já no segundo tempo, que daria o 2-0, que levaria para os pênaltis. Tudo isso a gente vai conversar com a Renata Roel também. E o Abel expulso. O Abel, né? Que isso, Abel? Pelo amor de Deus, Abel. Mas disseram que ele estava só levantando a calça. Foi o André Hernan, ele falou, olha, mas é que ele tava... Mas assim, eu interpretei como o Daronco, tá? Eu também olhei e falei, olha, isso é bem levantar a calça. Em que pese, faz tempo que o Abel não é expulso, né? O Abel, assim, que ele sempre criticou o excesso de cartões, esse ano, acho que ano passado também, ele diminuiu muito as expulsões. Verdade. Mas hoje ele invocou o Dibu Martínez ali na final da partida. E hoje teve o Cristiano Ronaldo. Teve o clima quente. Esses dias o Cristiano Ronaldo fez isso também. O Cristiano também, né? Teve o clima quente também entre o Tite e o João Martins. Bateram boca, amarelo para os dois. É verdade. É verdade. O João Martins, muitas vezes, está ficando mais esquentado do que o Abel Ferreira. Ele é esquentado. Agora, é esquentado. O jogo foi quente mesmo. O jogo foi quente. E aí eu queria saber de você, Dona, se você não conseguiu ver a postura que o Tite queria impor para esse time do Flamengo. No primeiro tempo, principalmente, ou você acha que a postura do Flamengo era aquela mesmo? Vamos nos defender porque a gente está vencendo por 2-0. Eu esperava um Flamengo, né, descendo um pouco as suas linhas, se defendendo, mas um Flamengo com mais jogadas para você buscar o contra-ataque. Certo. E o Flamengo não conseguiu fazer isso em nenhum momento. O Flamengo estava atordoado no início do jogo. Né? A pressão que o Palmeiras fez, ela lembrou muito aquela reação, né, do Campeonato Paulista contra o São Paulo, né? Lembra? Quando consegue inverter de você subir, atacar com os dois alas, os dois subindo, né, ao mesmo tempo, né? O Veiga também ali com muita liberdade, estava tendo muita liberdade. O Tite a todo momento estava falando, olha, o Veiga está com muita liberdade. Chegou a ter até uma conversa com o Gerson sobre isso. Então acho que o Flamengo ele não conseguiu encaixar a marcação, ele não conseguiu, né, ter a qualidade na saída de bola para fazer com que o time conseguisse, pelo menos, ter a transição, né? Pelo menos ter o contra-ataque, né? Quando você pensa em Luiz Araújo pela esquerda, até faz a inversão no primeiro tempo com o Gerson, você pensa um jogador que ia ser muito importante para buscar o contra-ataque, né? Acontece que o nível de intensidade do Flamengo foi abaixo do que o nível de intensidade que o Palmeiras conseguiu imprimir, principalmente nos 30 minutos iniciais ali de partida. Depois, naturalmente, né, a gente já falou aqui sobre as saídas do Felipe Anderson, do Mike, o próprio Palmeiras fisicamente vai caindo, né? É muito desgastante você conseguir imprimir esse ritmo. Mas assim, achei um jogo ruim do Flamengo, um jogo ruim. Esperava mesmo uma postura mais cautelosa, ainda mais sendo o Tite, você
conseguindo explorar mais o contra-ataque, mais ideias. Sim. No segundo tempo, ele ficou mais preocupado em botar mais um zagueiro, né, para tentar frear esse jogo aéreo do Palmeiras, que é muito forte. Ele teve uma postura até muito arriscada, né? Tanto que a gente está falando de um Palmeiras que fez um gol e, no limite, teve um impedimento ali do Flaco Lopes. No limite mesmo. Ô Zupa, e você pode falar também que teve essa mudança do Palmeiras avassalador do primeiro tempo, depois da saída mesmo do Felipe Anderson e do Mike, você consegue olhar para o jogo e pensar no antes e depois dessa substituição? Assim, eu não consigo dizer que foi por isso, e até acho que seria normal que o Palmeiras baixasse o seu ritmo, né? Seria impossível um time, ainda mais um time que sofre o calendário brasileiro como o Palmeiras sofre, conseguir manter o ritmo que apresentou nos primeiros 20, 25 minutos. Contra uma equipe tão qualificada contra o Flamengo. Em algum momento o Flamengo ia conseguir ficar um pouco mais com a bola, trabalhar um pouco mais, esfriar um pouco os ânimos do Palmeiras, gerar algum tipo de preocupação. Embora os homens de frente do Flamengo tenham preocupado pouco os zagueiros do Palmeiras, mas pelo lado o Flamengo começou a sair. Então, assim, acho que era um pouco normal. O Palmeiras começou forte demais, fez um, poderia ter feito dois, talvez três. Acho que dois seria o mais normal pelo ritmo do começo do jogo, mas não fez, né? E o Flamengo aos poucos foi saindo. E claro que depois da lesão do olho que o Felipe teve e mais uma lesão muscular do Mike, agora na panturrilha, isso é de se lamentar. O Mike é um jogador muito importante para o Palmeiras. Quando ele está bem, o Palmeiras tem uma arma pela direita, um lado direito muito forte. E o Mike vem se machucando constantemente. Ele recém voltou de lesão muscular. Já teve agora, né, sentiu um desconforto na panturrilha e por isso saiu. E aí isso deu uma descalibrada no jogo do Palmeiras. O Ayrton Lucas estava sofrendo. Na verdade, assim, o Flamengo tinha alguns focos de sofrimento, né? Então, no começo do jogo, os volantes do Flamengo, o Eric Pulgar e o Alan, estavam sofrendo muito com o Felipe Anderson e com o Rafael Veiga nas costas dos dois. Porque o Abel, assim, mexeu estruturalmente no Palmeiras. E esse é um grande mérito que o Abel tem. Nos piores momentos do Palmeiras, nesses 4 anos do Abel, o Abel se voltou para sua prancheta, se voltou para o campo e encontrou alternativas dentro do time, dentro do grupo ele mudou. Como foi ano passado, quando ele muda o Palmeiras para 3 zagueiros, bota o Endrick, bota o Mike, o Palmeiras arranca e é campeão brasileiro. E diante de um momento de baixa técnica e tática gigantesca que o Palmeiras vivia, que era agora admitido pelo próprio Abel, ele mudou. Colocou 3 zagueiros de fato, né? Gomes, Murilo e o Vitor Reis, que fez mais uma partida muito boa. Com o Mike e hoje o Caio Paulista pela ala esquerda, e o Caio jogou bem. O meio-campo ele abre mão de Zé Rafael e de Rios para colocar só o Aníbal com 2 meias, com Veiga e Felipe Anderson. Certo. Veiga um pouco mais atrás. E Rony e Flaco praticamente como dupla. Então ele muda bastante a estrutura do Palmeiras. E o time reage bem. Tanto que os seus 2 meias encontram muito espaço nas costas dos 2 volantes do Flamengo, que estavam marcando muito mal no primeiro tempo. E os alas do Palmeiras, tanto o Mike quanto o Caio, que fez o seu melhor jogo pelo Palmeiras, Caio Paulista, ganhando muitos duelos contra o Varela de um lado e o Ayrton Lucas do outro. Então o Palmeiras estava ganhando os duelos por dentro e por fora. E aí depois que saiu o Felipe, depois que saiu o Mike, o lado direito do Palmeiras ficou mais fragilizado e o Flamengo foi pouco a pouco se encontrando no jogo. Só para pegar uma carona nisso que eu acho importante, né, a respeito até da opção do Tite. O Alan, ele caiu bastante de produção. Assim, é um jogador que não está conseguindo ser aquele volante dominante na marcação para dar um pouquinho mais de proteção. Hoje ele não conseguia achar, né, essa movimentação intensa ali dos meios do Palmeiras. E eu acho que o Léo Ortiz já está pedindo passagem para exercer essa função de uma maneira mais consolidada. Durante a Copa América ele foi muito bem de volante. Durante a Copa América foi uma grande sacada do Tite tirar o Léo Ortiz da zaga para colocar como volante. Porque o Léo Ortiz, além de ter um ótimo senso na parte defensiva, ele tem qualidade no passe. Sim. E aumenta a estatura para a bola aérea defensiva. Aumenta a estatura, então acho que Você acha que poderia ser uma mudança assim, até que para sempre nesse Flamengo, com o Léo Ortiz jogando como volante, já que está uma zaga organizada? Eu acho que pode ser uma mudança mais consistente, pensando a longo prazo. Assim, hoje o Flamengo não tinha o De La Cruz, que no mundo ideal seria De La Cruz e o Pulgar. Né, o De La Cruz, aliás, faz muita falta para esse Flamengo, porque ele é um jogador que é um motorzinho, né? Ele se dedica, circula o campo inteiro, muita qualidade para se apresentar, para jogar, marca muito, né? Uma máquina de pressionar. Só que eu acho que na vaga do De La Cruz deveria ter sido o Léo Ortiz. Um jogador que hoje o Tite gosta muito de falar que o campo traz as respostas, né? E eu acho que o Léo Ortiz hoje merecia ser esse titular do Flamengo. Depois ele tenta consertar.
E uma outra opção, que eu acho que foi uma arriscada até do Tite, ele só vai pensar em ter de novo um homem de frente para preocupar a zaga do Palmeiras e para ser uma válvula de escape para puxar o contra-ataque, né, depois de tanta pressão, aos 43 do segundo tempo, só que entra o Cebolinha. Mas aí não muda muito o jogo, porque aí é pressão até o fim do Palmeiras. É escanteio atrás de escanteio. Mas a primeira bola que o Cebolinha pega, ele consegue segurar a bola, dribla 1, dribla 2, sofre a falta. O Flamengo segura a bola no campo de ataque. Um desafogo, né? Na primeira bola. Precisava desse desafogo, porque assim, o Palmeiras, a partir do momento que ele perdeu o Veiga, ele perdeu um cara criativo, poderia ser um cara importante em chute de média e longa distância, e um cara que tem uma capacidade maior de passe, né? De pensar um pouco mais o jogo. Então foi aí que o Flamengo também deu uma evoluída, é claro. O Felipe Anderson, um excelente jogador, veio da Europa, jogava na Lazio, né? Um cara que tem um potencial gigantesco, mas que até agora não conseguiu também jogar aquele futebol no Palmeiras, essa que é a verdade. Primeiro jogo, por exemplo, ele pouco tocou na bola, é um jogador com potencial gigantesco, um jogador que tem uma carreira bem consolidada, né? Mas não conseguiu fazer muito nem no primeiro, e ainda mais nesse jogo onde ele acabou sendo substituído, né? O Tite no segundo tempo resolveu fechar a casinha, como eu já havia falado no começo, e muitos reclamaram quando saiu a escalação que o Alan estava como titular. Muitos criticaram, inclusive a gente criticou aqui no canal, teve até um debate hoje do Pedrosa com o Vene Casagrande, a gente colocou aqui para mostrar para vocês, onde o Pedrosa falou exatamente o que a torcida pensava do Flamengo, por exemplo. Apesar dele ser vascaíno, falou que o Léo Ortiz deveria ser o titular. E todo mundo queria o Léo Ortiz como titular hoje. E o Tite insistiu e colocou o Alan novamente. Apesar de não estar jogando absolutamente nada, colocou o Alan como titular mais uma vez no jogo decisivo. E de novo, ele não correspondeu nada àquilo que deveria fazer, né? Jogou muito mal novamente, né? Um jogador a menos ali no meio de campo do Flamengo. E já pro final, o Tite resolveu colocar o Davi Luiz, retirou ali o Luiz Araújo também, fechou a casinha, e o Palmeiras também não soube jogar, não colocou a bola no chão, e o Flamengo acabou sofrendo bolas aéreas no final, mas não foi também, nossa, que grande pressão do Palmeiras. Era mais bola na área e vendo o que dá, né? Também teve o pênalti ali que o juiz não marcou a favor do Flamengo. Na minha humilde opinião, sem clubismo nenhum, muito pênalti. O Murilo tá com o braço esticado no meio da área. Certamente, se fosse contra o Flamengo, o Daronco teria marcado. Se eu não me engano, nem sequer ele foi olhar no VAR. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, repercutindo tudo que a imprensa falou. E aí, o que você achou da atuação do Flamengo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque é importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!